Conurbação, metrópole, megalópole. O que isso tudo tem em comum e o que isso tudo tem de diferente? E antes da gente continuar, esse é aquele momento que eu te espero curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Foi lá? Vamos embora nessa então. A gente vai conversar sobre vários conceitos nesse vídeo. Eu quero começar pelo conceito de conurbação. E para isso, eu preciso que você imagine que cada um dessas formas que eu desenhei aqui em branco sejam municípios. E aqui em rosa, com essas listrinhas, sejam as áreas urbanas desses municípios hipotéticos. No momento 1, tá desse jeito aqui. Conurbação é quando a área urbana de 2 ou mais municípios cresce e se funde de forma que a gente não consegue mais perceber onde termina um e onde começa outro. Repara que os limites políticos entre esses municípios continuam ali, mas as dinâmicas urbanas e o espaço urbano se integram de uma forma conurbada. Conurbação pode acontecer entre cidades localizadas em qualquer lugar, mas é mais comum que as conurbações aconteçam dentro de uma região metropolitana, o que nos leva a um segundo conceito. Região metropolitana é a região formada por uma metrópole e os municípios que a cercam, e que por terem grandes interações sociais e econômicas, tendem a se conurbar. Numa região metropolitana, os deslocamentos pendulares entre os municípios vizinhos e essa metrópole, que reúne a maior parte dos empregos e dos serviços, são muito significativos. E é por isso também que é muito desafiador gerir o espaço de uma metrópole, de uma região metropolitana. Afinal de contas, serviços como transporte público, rede de atendimento de saúde e educação e vários outros serviços públicos que muitas vezes são custeados, são financiados com dinheiro municipal, numa região metropolitana acabam sendo utilizados por pessoas localizadas, por pessoas residentes em muitos dos municípios dessa área de tanta integração cotidiana. E nessa explicação que eu acabei de dar, uma palavrinha apareceu várias vezes: metrópole. E aí eu quero saber se você sabe diferenciar uma metrópole de uma cidade qualquer. É muito simples. Metrópole é uma cidade que reúne um conjunto de infraestruturas sofisticadas, serviços diversificados, sedes de empresa. É comum que centros de decisão política estejam localizados nessas metrópoles. As metrópoles não precisam ter milhões de habitantes para serem uma metrópole, mas por reunirem tudo isso que a gente acabou de falar, é comum que as metrópoles sejam cidades muito populosas. Agora eu quero voltar para o início da nossa aula, quando a gente entendeu o processo de conurbação. Eu disse para você que conurbação é um fenômeno que pode acontecer entre 2 ou mais cidades de qualquer tipo, mas quando essa mancha urbana resultante da conurbação conectar 2 ou mais metrópoles, aí a gente está diante de um caso especial. A gente está diante de algo que a gente chama de megalópole. A mais famosa megalópole do mundo está localizada no nordeste dos Estados Unidos e, por conectar as metrópoles de Boston e Washington, atende pelo curioso nome de Boswash. Aqui no Brasil, nós temos uma megalópole em formação, mas ela não é entre Rio e São Paulo como muita gente tende a pensar, não. Acontece que o espaço entre Rio e São Paulo, entre as metrópoles do Rio de Janeiro e de São Paulo, é muito grande. E a rede urbana do interior do espaço fluminense é muito pouco desenvolvida. Então é muito pouco provável que em muitos anos alguma mancha urbana conurbada se forme no Vale do Paraíba. Ao contrário, a dinâmica e interação entre a cidade de São Paulo e as metrópoles de Santos e Campinas é muito maior. Então existe sim uma megalópole em formação no território brasileiro, mas ela está totalmente inserida no espaço do estado de São Paulo e conecta as cidades de São Paulo, Santos e Campinas. E para encerrar a nossa aula, eu quero te apresentar um conceito que também começa com a palavra mega, mas não tem nada a ver com megalópole. É o conceito de megacidade. Megacidade é toda aglomeração urbana que reunir mais de 10 milhões de habitantes. Simples assim, é um conceito meramente demográfico. É aglomeração urbana e reúne mais de 10 milhões de habitantes, não importa se é uma metrópole ou não. É uma megacidade. A maior parte das megacidades do mundo, desde os anos 90, está localizada nos países de urbanização tardia, nos países periféricos. Mas para entender o motivo disso, você precisa assistir o nosso vídeo sobre urbanização tardia. A gente fica por aqui, mas aí no canal tem muito mais conteúdo para você. Explora as nossas playlists e se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário que eu vou ter prazer em responder você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!